Olá, meu nome é Daiane Queiroz, eu sou especialista em gestão de negócios e Black Belt em Lean Six Sigma e eu vou fazer uma pergunta. Você acredita que é possível melhorar significativamente a sua empresa a partir da mudança de um hábito? É isso que eu vim responder para vocês hoje. A melhoria contínua é uma filosofia japonesa que tem o objetivo de reduzir, eliminar desperdícios e falhas. A partir dessa mudança nos processos, a sua empresa ela consegue maior eficiência e produtividade. Essa semana eu li um livro muito interessante que se chama O Poder do Hábito, em que o autor ele explica que o nosso cérebro tende a criar alguns hábitos para diminuir o esforço que a gente faz em determinadas tarefas. Por exemplo, se você começa a tirar o seu carro da garagem, se você está nessa vaga há pouco tempo, o seu cérebro ele vai fazer um esforço um pouco maior. A partir do momento que essa atividade ela se torna constante, ela se torna um hábito, o seu cérebro ele vai utilizar cada vez menos esforço para realizar essa atividade. Isso vai se tornar um hábito. Por exemplo, hoje você utiliza pouco ou nenhum esforço para colocar a pasta na sua escova, por exemplo, a pasta de dente, porque já se tornou um hábito muito comum e não precisa de nenhum esforço do seu cérebro. E é assim que funcionam as atividades dentro da nossa empresa. A gente também tende a criar hábitos para facilitar as tarefas que a gente realiza no dia a dia. Para explicar para vocês, então, como vocês mudando um hábito vão ser capazes de melhorar a empresa, eu vou utilizar o exemplo do empréstimo consignado. Vamos supor que hoje vocês cheguem na sua empresa e falem para o seu funcionário que todos os contratos novos precisam ser pagos de 3 a 5 dias. Calma, de 3 a 5 dias. Calma, eu não tô ficando maluca. É claro que eu sei que a gente tem a diferença entre órgãos, eu sei que a gente tem a diferença entre instituições. Mas se você colocar aí um contrato novo para ser pago, né? Claro que quem paga é o banco. Mas se você meio que forçar o seu funcionário, falar que agora a meta dele é pagar a maior quantidade de contratos possíveis num prazo de 3 a 5 dias, você vai estar mudando um hábito dele. Ele vai tirar a responsabilidade que hoje talvez ele jogue muito no banco e vai pegar essa responsabilidade maior para ele. Essa mudança de um hábito, que é pagar o contrato de 3 a 5 dias, vai gerar uma reação em cadeia. A partir do momento que o seu funcionário ele tem a meta de que os contratos sejam pagos num prazo menor, ele vai dar um atendimento de mais qualidade ao seu cliente. A partir dessa mudança de hábito que você forçou o seu funcionário a fazer, ele vai causar uma reação em cadeia. Então, por exemplo, o atendimento ao cliente que o seu funcionário vai oferecer vai ser um atendimento mais eficiente. Ele vai buscar esclarecer melhor as dúvidas do cliente para que o cliente não fique ligando para a loja e fazer com que ele perca mais tempo. Ele vai avaliar os documentos para ter noção da qualidade desses documentos, se o documento está dentro da validade, a nitidez, se está ali de acordo com cada instituição, de acordo com o lugar que ele vai digitar. Ele vai se atentar à assinatura, se a assinatura no contrato está igual à assinatura do documento, porque tudo isso vai impactar nesse prazo. A partir disso também, na hora que ele for digitar, o funcionário ele vai ter muito mais atenção naquela digitação que ele está fazendo. Porque ele sabe que dependendo do erro que ele comete, ele pode causar algum tipo de pendência ou até cancelar esse contrato devido ao erro de digitação. Divergência, por exemplo, entre a conta fornecida e a conta que foi digitada, ou alguma coisa do tipo. Ele também vai precisar se atentar se aquela conta que o cliente forneceu é de fato a conta que está cadastrada no INSS. Tudo isso vai fazer com que o seu funcionário tenha uma atenção muito maior.
Em relação às pendências, se o seu funcionário ele já se atentou nessa parte da documentação, se já foi tudo conferido, provavelmente as pendências da sua loja elas vão diminuir, porque tudo foi feito com muito mais eficiência. O seu funcionário também ele vai passar a acompanhar melhor os andamentos desses contratos, porque ele sabe que ele vai precisar verificar alguma coisa algum tipo de pendência, alguma coisa que ele vai avaliar, ele vai precisar ver isso muito mais rápido. Então ele vai ter a tendência de acompanhar cada vez mais. Em relação também a esse acompanhamento, é possível que o seu funcionário ele perceba também os momentos em que os arquivos do banco atualizam cada sistema. Por exemplo, um arquivo de um contrato novo, ele chega normalmente pela madrugada. Então, o seu funcionário, ele vai se atentar que ele, no início do dia, precisa sempre verificar os contratos novos, tá? A gente sabe que tem aquele bancão que paga rápido, paga com uma maior facilidade, às vezes não exige alguns documentos como comprovante de residência e tal, mas a gente tem que ter a noção de que não é só esse bancão que existe, tem outros bancos e a gente sempre vai ter que colocar o contrato, óbvio, de acordo com a comissão que você está recebendo. Então, a gente tem que se atentar a regras de outros bancos. E quando você vai e coloca um prazo de 3 a 5 dias, esse prazo, ele também precisa ser naqueles bancos que são um pouco mais chatos de se trabalhar, que pede mais documentação, que demora mais a atualizar, que a gente tem que dar um pouco mais de atenção. Então não é só naquele contrato, naquele banco, naquela instituição que é mais fácil. Essa regra, ela meio que vale para você em todos os bancos. Aquela instituição que tem um sistema mais difícil, isso força o seu funcionário a aprender a mexer melhor. Tem aquela instituição muito chata que você coloca e tem que entender a regra daquilo ali. Aí você às vezes precisa ligar para a promotora para pedir para ela adiantar determinado processo. Tudo isso é uma mudança de postura que vai exigir do seu funcionário. Um outro exemplo é que o seu funcionário ele vai precisar ponderar até que ponto vale mais a pena ganhar uma comissão um pouco maior em relação a tempo. Será que se você está colocando num sistema que é mais difícil, que paga levando mais tempo, vale a pena por 0,5% dependendo do valor desse contrato? Ou será que é mais fácil você colocar num sistema mais fácil, num banco que paga de forma mais rápida, mais segura, até para dar uma percepção de qualidade para o seu cliente? Tudo isso tem que ser ponderado a partir do momento que você muda um hábito. É uma reação em cadeia. O seu funcionário, voltando, ele vai precisar atender com mais qualidade, acompanhar mais esses contratos, evitar os erros e as falhas na digitação, resolver cada vez mais rápido a pendência. Ele vai ter que ter a noção correta de qual instituição que vale a pena ele colocar esse contrato de acordo com as regras de cada banco e de acordo com a comissão. É claro que todo mundo avalia a comissão, mas talvez será que sempre é melhor você colocar no banco que dá a maior comissão? A gente sabe que não, que tudo a gente tem que ponderar. Então isso aí é um grande exemplo, da mudança de hábitos, o que ela causa, aí que você mudando um hábito, o que causa, essa reação em cadeia. E no final, o que vai trazer de diferente? Para você, por exemplo, resolvendo as pendências, a sua comissão, a comissão da sua loja, ela vai sair mais rápido, vai ser muito melhor a sua relação loja-promotora, porque a promotora não vai ter que ficar cobrando de você coisas que já vão estar prontas ou coisas que não aconteceram, no caso das pendências que você conseguiu resolver mais rápido, a sua comissão ela não vai ficar bloqueada. O seu cliente recebendo o valor que ele quer antes, porque o cliente, a gente sabe que ele faz o contrato hoje e quer que pague amanhã. Então, quanto mais rápido esse cliente receber, maior vai ser a percepção de qualidade que ele vai ter
em relação à sua loja. E maior vai ser a percepção de confiança também, porque ele vai passar a acreditar no seu trabalho, a confiar no seu trabalho, se ele está fazendo esse contrato pela primeira vez. Alguns clientes, eles deixam de fazer contratos quando tem muita pendência, quando tem muito problema. Então, quanto mais eficiente a gente for nesse aspecto, melhor vai ser para a nossa empresa. Além da qualidade que é percebida pelo seu cliente final, o seu funcionário ele vai realizar as tarefas com menos erros, menos falhas. Os processos eles vão ser muito mais eficientes. A partir disso, esse funcionário vai ter mais tempo para realizar outras tarefas, por exemplo. Se esse funcionário ele só acompanha os processos, você pode conseguir uma outra tarefa para ele, por exemplo. Quem sabe verificar aí o banco de dados da sua loja, organizar algumas planilhas de clientes, verificar potenciais clientes. Por quê? Quando você deixa os processos mais enxutos, quando você enxuga, diminui os erros e diminui as falhas, você permite que o seu funcionário ele seja muito mais produtivo. Ele vai produzir mais, ele vai produzir muito mais com os mesmos recursos que ele tinha. Você não precisa contratar ninguém, você só vai ensinar o seu funcionário a fazer melhor. Bom, a partir de tudo isso que foi dito, a partir desse exemplo, eu espero ter esclarecido a vocês que a partir da mudança de um hábito, que foi diminuir o prazo do pagamento de alguns contratos, a gente causou uma reação em cadeia nessa empresa. Então eu espero que vocês tenham gostado do exemplo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!